Gostaria de agradecer muito ao convite da Codvision, de toda a equipa, a Manuela. Para mim é realmente um prazer muito grande compartilhar esse momento com vocês. Como luso-brasileira que sou, eu tenho um carinho, um afeto, uma paixão muito grande, né, por Portugal, assim como pelo Brasil. Estou sempre atravessando o oceano para lá e para cá, não é? Em trabalhos, em consultorias, ou até buscando renovar os afetos nos dois lados do oceano. Então, muito obrigada. E para a gente começar essa conversa, eu queria retomar duas coisas que os nossos outros palestrantes, os outros colegas falaram, até como forma de estimular que vocês que não viram ainda as duas primeiras palestras vejam, que foi bem interessante, e mostrar o quanto as coisas estão interligadas, não é? O André Lima, por exemplo, que foi o primeiro que eu assisti, ele falou, se não te sentes confuso com o Covid, significa que não andas informado. Quanto mais informação temos, mais confuso ficamos. Então, isso tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui, e já com o Alexandre, não é, que falou sobre a questão do que o Covid poderia trazer, o Covid-19 poderia trazer de positivo para as escolas, ele cita duas coisas interessantes. A primeira é que assim, nós vivemos em uma era de bimbificação. Eu achei engraçado quando o Alexandre falou isso, né? Que na verdade é aquele tempo de respostas muito fáceis, simplificadas, sistematizadas, não é? E a outra questão que ele traz, e que eu também, de certa forma, vou retomar, é que a pandemia, ela traz uma disrupção e que é importante hoje a gente voltar, a gente fazer as pazes com a complexidade, né? Essa fala do Alexandre também é muito interessante, principalmente quando a gente pensa que hoje 90%, segundo a Unesco, 90% dos estudantes estão sem frequentar a escola, né? É muito importante a gente pensar o papel da escola nesse momento, e aí eu trago para vocês, eu gosto sempre de começar com um contexto, né? Em que contexto a gente está vivendo, e aí a partir disso a gente trazer o papel da escola, o papel de nós todos como educadores, como pais, famílias, responsáveis por esses estudantes nessa construção desse percurso formativo desses meninos e meninas, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, o ecrã, para a gente começar a ver esse... Pronto, acho que está tudo certinho. Vamos lá. Está carregando aqui. Deixa eu ver. Vai. Opa, pronto, beleza. Então vamos falar desse contexto. Primeiro eu trago alguns números, é uma coisa rápida, porque eu vou deixar essa apresentação com a Manuela, e vocês tiverem interesse, vocês podem buscá-la, tá? É só para a gente ter uma ideia do quanto essa conectividade, as tecnologias, elas estão embrincadas nas nossas vidas, Cristiana, não é? Cristiana, desculpa interromper, Cristiano, mas nós não estamos, pelo menos, estamos a aparecer o ecrã preto. Não sei, no seu já aparece. Agora ok, agora já está a aparecer, perfeito. Vá lá. Ok. Obrigada, Cristiana. Então, nada, imagina. Qualquer coisa vocês avisam aqui, tá? Então, trazendo esses números, é importante, por exemplo, pensar que Portugal, com 10,2 milhões de habitantes, tem uma quantidade de 8,5 milhões de usuários de internet. 83% da população portuguesa está conectada. E 69% dessa população é usuário de mídias sociais. Nesse quadro menorzinho, vocês têm uma comparação em relação ao resto do mundo, né? Enquanto em Portugal nós temos 69% de usuários de mídias sociais, no resto do mundo isso vai para 49%, ou seja, tem muitos portugueses nas redes, não é? A conectividade é grande. Em relação também às mídias sociais, 97% dos usuários de mídias sociais em Portugal acessam essas mídias sociais a partir do telemóvel. Então, esse é outro dado muito importante, porque é como se as relações que nós temos, a conectividade, as informações, elas estão aqui na palma da mão, né? E 97% desses usuários de mídias sociais o fazem a partir do telemóvel. Aqui são apenas alguns dados e que tem também a ver com a relação que a gente tem hoje em dia, escola, conhecimento, educação à distância ou ensino remoto emergencial, que também é uma coisa que a gente vai falar.
96% dos portugueses têm qualquer tipo de telemóvel, sendo que 93% possuem smartphone, tablet 52%, um laptop ou um computador de mesa 87% e por aí vai. É importante também pensar que tipo de aplicativos os portugueses têm mais usados. Essa pesquisa ela é de janeiro de 2020, foi publicada em janeiro de 2020, então ela é bem recente e ela se dedica a usuários na faixa etária, desculpa, de 16 a 64 anos, né? Então, 93% dos portugueses estão com aplicativos de chat, de mensagens, 94% com aplicativos ligados a redes sociais, entretenimento ou vídeo, 82%, games, 51%, aplicativos ligados a compras, 60%, música, 53%, mapas, 80% das pessoas que têm essa conectividade têm aplicativos ligados a mapas, não é? Bancos, né, aplicativos de bancos, 34%, namoro ou amizade, como o Tinder, por exemplo, 6,4%, saúde, fitness, 22%, me chama a atenção que a pesquisa aqui não traz aplicativos ligados a notícias, né, informação, mas, enfim, acho que é algo para a gente pensar um pouco. Sobre a questão da privacidade online e o bem-estar online, de que forma os portugueses se preocupam com isso? Aí nós temos números muito positivos e outro nem tanto. O número que me preocupa um pouco é aquele que fala que somente 19% da população ela tem uma preocupação em ver o limite de tempo que ela gasta com algum dispositivo ou com um ecrã, por exemplo. Em compensação, 75% da população já está preocupada se, quando acessa uma informação, ela é falsa ou ela é real. 79% expressa algum tipo de preocupação sobre o que as companhias têm feito com os seus dados. Isso talvez até tenha um pouco a ver com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem sido muito discutida no país, não é? Essas outras porcentagens também, 52% tem algum tipo de bloqueio de anúncios e 64% apagam, né, os cookies no seu computador, enfim. Sobre o que os portugueses fazem online, né? Olha que coisa relevante essa informação para nós educadores. 96% dos portugueses acessam as redes para assistir vídeos. E isso vocês vão ver um pouco mais na frente, o quanto essa alfabetização midiática e informacional que eu vou trazer aqui como uma proposta, né, para a escola e as famílias trabalharem para nos livrarmos ou tentarmos minimizar ou mitigar a questão das fake news, da desinformação, tem a ver com esse número, né? Assistem blogs, 38%, escutam músicas, 51%, rádios, podcasts, 28%. O podcast ainda parece não estar muito consolidado, mas é uma tendência, então apostem nisso também. Sobre os usuários de internet, me importa mais essa última informação, né, que o tempo gasto com a internet a partir do dispositivo móvel é de 2 horas e 45 minutos, mas o tempo gasto com os média em geral em Portugal é de 6 horas e 38 minutos, né, usando internet. Não importa fazendo o quê, e pode até você estar usando a internet aqui, com uma televisão na frente, com, enfim, outro dispositivo aqui ao lado, mas os portugueses gastam 6, ou investem, depende, 6 horas e 38 minutos com os média. É uma média, para a média mundial é de 6 horas e 43 minutos, e para vocês terem uma ideia, a média no Brasil é de 9 horas e 29 minutos. É assustador, não é? Claro que quando essa pesquisa saiu, nós não estávamos nessa situação da pandemia, então é provável que esse tempo gasto com os médios tenha, inclusive, aumentado. E aí nós vamos aqui para uma situação interessante, que, assim, no passado, nós chegávamos na casa das pessoas e nós pedíamos um copo com água, né? Hoje a gente chega na casa das pessoas, mesmo para uma visita, e a gente pede a senha do Wi-Fi. Eu me pergunto exatamente por quê, né? Se eu vou para a casa de alguém para visitar uma pessoa, por que eu preciso da senha do Wi-Fi se eu estou me conectando com a pessoa que está à minha frente? Então, esse nosso comportamento
é inclusive utilizado por muitas redes telefônicas, as empresas de telecomunicação em geral, as empresas que vendem pacotes de internet, porque elas nos colocam a nossa necessidade de conectividade, né? Nós precisamos nos conectar, mas ao mesmo tempo nós pensamos, ok, as tecnologias podem conectar pessoas, talvez, é o discurso da maioria dessas redes, mas talvez elas nos desconectem de nós mesmos, não é? E aí esse olhar para dentro, eu acho que é um olhar interessante, que a escola ela pode inclusive trazer para nos ajudar a discutir tudo isso que a gente vai discutir a partir de agora. Até março, mais ou menos, até março, antes da pandemia, a gente vivia, podemos dizer, uma espécie de presente remoto, né? Agora a gente está num presente breve, curto, mais ou menos, a gente não sabe até onde vai esse presente, né? Segundo Douglas Rushkoff, a gente não vive mais um tempo linear, né? O Douglas Rushkoff é um documentarista, um escritor, um pensador norte-americano, e ele fala muito da questão dessas tecnologias digitais, até que ponto elas nos conectam ou não. Ele tem uma preocupação muito grande em relação a isso, não é? Então, nós vivemos esse instante prolongado, tamanha é a velocidade com que as coisas acontecem, não é? E as escolas talvez tenham um papel muito importante no sentido de não entrar nessa velocidade, mas de tentar segurar um pouco o tempo e trabalhar a reflexão, trabalhar essas informações que nos chegam de forma tão violenta, tão rápida, e que nós precisamos desse tempo para digerir. A escola é um espaço de tempo, de reflexão, de calma. A gente não pode entrar nessa velocidade, né? E aí, ainda dentro do contexto, aí eu trago a questão das fake news, que aí eu abro um parêntese, né? O termo fake news nós estamos trazendo aqui, porque é o termo mais comum, mas não é exatamente um termo que é unanimidade, especialmente para os jornalistas. Por quê? Porque se nós traduzirmos isso, seria notícias falsas. E dentro do jornalismo, quando nós vamos construir uma notícia, existe todo um critério de veracidade, de checar fontes, de trazer diversidade, pluralidade dentro daquela informação. Então, no máximo, a notícia poderia ser mal construída, ou uma notícia errada, que depois é corrigida, mas uma notícia falsa não existiria dentro do rigor do jornalismo, não é? E também, por outro lado, se a gente pensa em fake news, a gente começa a pensar em 2016, nas eleições do Donald Trump, quando ele se apropria desse termo fake news, para dizer que todas as notícias que são publicadas e que não lhe agrada, por exemplo, elas são consideradas fake news. Então, há uma apropriação ideológica, política muito forte desse termo, que não agrada aos pesquisadores, às pessoas ligadas ao jornalismo, por exemplo. Trazemos, né, esse termo, inclusive está no título dessa nossa conversa, porque é o termo comum, digamos assim, senso comum, mas vale a colocação né, esse pontinho aí de reflexão. Para nós é mais importante, talvez, o mais correto, falar de desinformação, e aí nós temos vários tipos de desinformação, é uma escala aí de tons de cinza, entre o branco e o preto, que tem muitas coisas para a gente discutir também. Um dado que chama muito a atenção, e que foi uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, agora me achei do MIT, ele fala o seguinte: as fake news elas se espalham com uma rapidez 70% maior que as notícias verdadeiras, né? E elas podem atingir um público até 100 vezes maior. Por que isso acontece, né? Normalmente, se você pensa nessas informações, nessa desinformação que chega até você, normalmente são mais sensacionalistas, apelam para a emoção, são notícias ou informações que te fazem parar, uai, será que é verdade? Nossa, que absurdo. Elas têm sempre uma interjeição após, né, a leitura, após o momento que você vê, normalmente tem sempre uma interjeição, ela te assusta. Né? O que é, por um lado, positivo é que se nós achávamos que essas fake news elas eram sempre compartilhadas a partir de robôs, por esse estudo foi percebido que, na verdade, essa difusão do conteúdo mentiroso ela se dá mais pela ação humana do que pelos robôs. E isso é um ponto importante, porque aí a gente tem como atuar com a educação. Tem como atuar com essa alfabetização mediática e informacional dessas pessoas. E não adianta pensar que são só os jovens, os adolescentes, os mais novos, que conseguem se livrar ou mitigar ou minimizar os efeitos das fake news. Nós vamos já ver o porquê.
quem mais dissemina fake news tem sido a população a partir de 65 anos, né? Daí também a importância da escola, pensando em toda a comunidade escolar, não só o meu aluno, mas a família desse aluno, não é? Pensar o aluno também como um propagador de informações, como um disseminador também daquilo que ele aprende na sala de aula. Os usuários do Facebook com 65 anos ou mais, eles têm compartilhado mais que o dobro de informações falsas do que a faixa etária de 45 a 65 anos, e quase 7 vezes mais que a faixa etária mais jovem. E aí você pensa, bom, então se isso acontece é porque essa faixa etária jovem, ela sabe muito bem diferenciar a opinião de um fato, ela consegue, são os nativos digitais, cuidado. É importante a gente tirar da cabeça essa questão de nativos digitais como aquelas pessoas que nasceram nesse mundo digital e já sabem, dominam tudo. A questão da tecnologia, do uso, da ferramenta, da parte instrumental, normalmente essa turma que já nasceu no mundo conectado e digital sabe bem. Mas toda a questão ética, estética, de responsabilidade, de direito à privacidade, de plágio, de responsabilidade social, de direitos humanos, de discurso de ódio, uma série de questões que estão ligadas à responsabilidade ao compartilhar e produzir informações, isso somos nós, educadores, mediadores, pais, famílias, que vamos conversar, né, com esse público para a gente chegar a um caminho, a um percurso formativo interessante para eles. A OCDE fez uma pesquisa em 2018 com 600 mil estudantes de 15 anos, de 79 países. E o que acontece é, apenas 9% desses adolescentes de 15 anos conseguiram diferenciar fatos de opiniões, ou seja, o fato está aqui, ele acontece, ele é objetivo. De que forma eu vou representar esse fato a partir de uma notícia? Cada jornal, cada veículo de comunicação normalmente vai apresentar um olhar, um ângulo sobre esse fato. E a opinião que eu vou dar sobre esse fato não necessariamente tem a ver com a realidade, tem mais a ver com as minhas crenças. Então, o quanto é perigoso eu não conseguir perceber essa diferença do que é uma informação no sentido, entre aspas, mais objetivo de uma notícia e do que é simplesmente uma opinião. Porque você tem direito a ter a sua opinião, mas o fato, ele é aquele ali. Você não tem como criar um novo fato, porque ele já aconteceu. Só 6 países tiveram resultado melhor, né, do que um aluno a cada 7, um estudante, um adolescente a cada 7, no sentido de identificar os fatos, né? China, Canadá, Estônia, Finlândia, Singapura e Estados Unidos. Chama até atenção o fato de ter Estados Unidos aí, quando você tem uma eleição como a que você teve em 2016, é até um pouco surpreendente, não é? Além da questão das fake news, a gente tem as deepfakes, né? Imagino que vocês já devem ter ouvido falar, eu não vou me aprofundar, mas a partir de uma manipulação de vídeos com softwares de inteligência artificial que fazem a leitura, né, que faz a leitura do teu rosto, você consegue ou colocar o rosto de uma pessoa no outro, ou até alterar discursos. Por isso que aquela informação que eu dei lá atrás, sobre a quantidade de tempo, né, o que as pessoas fazem online, né, 96% dos portugueses estão vendo vídeo online, é uma informação relevante, porque agora, para pesquisadores, principalmente na área política, na área de eleição, uma das plataformas que mais vai ser perigosa, né, perigosa entre aspas, em termos de possibilidades de manipulação, de compartilhamento de desinformação, seria o Instagram, e o YouTube continua, claro, porque tem muito a ver com os vídeos, não é? Então, se você pensar esses softwares com inteligência artificial, começaram de uma forma muito bobinha, tranquila, de brincadeira, né? Você entra no Instagram, você troca o seu rosto com o de outra pessoa, você coloca aqueles filtros, enfim. Depois isso aí partiu para uma questão de crítica social, crítica política, brincadeiras, sátiras, ok. Mas isso agora tem sido usado e pode ser usado como uma das armas mais poderosas contra a verdade, né? Nós estamos trabalhando aqui justamente de que forma a escola pode ajudar esses estudantes, as famílias, a buscar a verdade.
É claro que a verdade nem sempre é uma coisa completamente objetiva. Se a gente está baseado na ciência, né, nos estudos, ok, mas sempre vai haver uma certa relativização. O que a gente está querendo falar com a verdade é a informação credível, é a informação com confiança, com bases científicas, é uma informação que respeita os direitos humanos, que não tem discurso de ódio por trás dessa informação. Então, tem uma série de critérios e princípios éticos e estéticos que a escola e as famílias podem ajudar esse público mais novo, não é, a trabalhar. E aí, no caso das deepfakes, eu não vou passar esse videozinho, porque vocês provavelmente sabem, e como eu falei, eu vou deixar isso com a Manuela, mas é só para vocês terem uma ideia, que seria mais ou menos isso aqui. Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how... Como vocês, né, é só um trechinho, mas assim, o Obama estaria falando uma série de coisas que ele jamais falaria. Mas, na verdade, houve essa manipulação a partir do software de inteligência artificial. Então, uma pessoa falava e depois isso foi sobreposto ao rosto e a fala do Obama. Isso é muito grave. Porque imaginem vocês que nós não estamos dando conta nem de decifrar muitas vezes o que é falso, o que não é, o que é manipulado, o que não é, o que é notícia, o que é desinformação e o que não é. Imagina chegando agora as deepfakes. Então, nosso papel enquanto educadores é extremamente importante. Também porque nós vivemos em tempos, não é uma unanimidade entre os pesquisadores, mas em tempos de pós-verdade. E aí eu trago até uma imagem engraçada do que algumas pessoas falam que a Terra, na verdade, é plana, né? Enfim, em Portugal não existe tanto esses grupos, mas no Brasil, não sei se é falta do que fazer, mas pronto, existe uma série de grupos que defendem que a Terra é plana, né? E isso tem muito a ver com a pós-verdade e tem a ver com o que esse desenho traz, que eu gosto muito desse desenho, que você está vendo um rinoceronte que está pintando aquilo que ele vê. Se chegar alguém para ele para falar, olha, mas não é assim, o que ele vai falar? Não, é assim, é o que eu estou vendo. E a pós-verdade, ela tem muito a ver justamente com uma situação em que os fatos, eles acabam tendo menos influência do que os apelos às emoções e às crenças das pessoas, né? Isso é muito sério. A pós-verdade, ela foi eleita a palavra do ano pelo Oxford Dictionary. Na verdade, ela foi usada a primeira vez na década de 90, mas aí ela começa a tomar uma dimensão maior, inclusive por conta da rapidez, né, com que as informações são compartilhadas. Ou seja, cada indivíduo tem uma tendência maior a acreditar na informação que lhe agrada, ou que esteja mais relacionada com seus direcionamentos morais, com as suas crenças. O que acontece? Esse indivíduo, ele passa a excluir possibilidades de crítica e análise, para confiar cegamente na informação recebida, simplesmente porque ela confirma as suas crenças. A isso a gente chama viés de confirmação. Muitas vezes, aquela população lá mais idosa, a partir de 65 anos, ela compartilha as fake news, não porque simplesmente ela é uma pessoa, né, no caso de ser uma pessoa, um sujeito, enfim, um sujeito ruim. Não é, mas é porque aquela informação, ela tem a ver com o que essa pessoa acredita, né? Ela confirma aquilo que ele acredita. Então, essa pessoa compartilha a informação. Principalmente porque a partir dessa idade, a gente consegue imaginar que são pessoas que já têm crenças ou opiniões mais consolidadas. É um pouco mais difícil até você virar o jogo e tentar fazer com que essas pessoas saiam ali da caverna de Platão. Esse momento em que nós vivemos hoje da pós-verdade tem muito a ver com o mito da caverna de Platão, não é? Só que ao invés da caverna de Platão, das pessoas que estão lá presas, e chega alguém de fora e diz assim, olha, essas imagens que estão aqui, né, na verdade elas não são monstros que estão lá fora, isso aqui, gente, que está aparecendo na caverna, são só sombras, são reflexos da luz. Hoje em dia a nossa caverna de Platão pode ser um grupo do WhatsApp, né? Um grupo formado que foi fabricado antes com muitos robôs, né? Essa nossa caverna de Platão hoje pode ser, por exemplo, a bolha informacional que a gente vive nas nossas redes sociais. E eu assim, indico muito, se eu pudesse ter um minuto só para vocês, eu diria assim, assistam a um filme
um documentário da Netflix. Eu não sei como que ele está traduzido em português de Portugal, mas em português do Brasil, ele está traduzido como privacidade hackeada. É extremamente importante. Peçam as famílias para assistirem, depois façam debates, conversas sobre esse documentário com as famílias, que o documentário mostra exatamente de que forma os nossos dados são capturados dentro dessas redes sociais e são usados, não é, para construir, por exemplo, essas bolhas. Eu acho que muitos de vocês já devem ter pensado assim, digamos, você começa a fazer busca sobre comprar uma máquina de lavar, você começa a fazer uma busca sobre máquina de lavar, e de repente nas suas redes sociais começa a aparecer anúncios de máquina de lavar, e você fala, uai, tem alguém me escutando, esse celular está possuído, como assim? E isso deve ter acontecido em várias situações, não é? Eu acho que cada um de vocês já passou por isso em alguma situação. Então, esse documentário, ele mostra exatamente uma coisa, assim, nós não pagamos para estar nas redes sociais. E aí você pergunta, nossa, que bom, né, gratuito, mas por outro lado, nós somos o produto dessas redes sociais. Os nossos dados, as nossas informações servem para que essas redes sociais, elas acabem lucrando. Não é à toa que os algoritmos entendem ali o nosso perfil e nos trazem pessoas que trazem o viés da confirmação, informações, anúncios que têm a ver conosco. Então é importante a gente conhecer isso, é importante a gente conhecer os termos e condições de privacidade de todas essas redes, trabalhar isso com os alunos, né? E aí é legal, a gente pode trabalhar isso com eles a partir de jogos, né? As metodologias ativas também são muito interessantes para você trabalhar essas questões da alfabetização mediática e informacional, né? Então vamos seguindo aqui. A iliteracia digital, então, ela acaba sendo o analfabetismo do nosso tempo, não é? E o mais louco é que, assim, a ideia de uma sociedade vulnerável à informação, né, a informações várias fabricadas, ela parece muito incompatível com uma realidade em que a gente tem cada vez mais informação, tem cada vez mais pessoas com acesso à informação e na palma da mão, apesar do gap informacional, tecnológico, digital que ainda existe no mundo, né? O Alvin Toffler, que era um futurista, né, já lá atrás ele falava isso, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E é aí, gente, que eu trago o papel da escola. É nisso aqui, ensinar os alunos a aprender, desaprender e reaprender, né? Como é que a gente consegue resolver essa questão das fake news, da desinformação, de que forma a gente consegue trabalhar essas questões? E aí tem esse papel da educação. Eu não trouxe escola, mas eu trouxe educação, porque aí eu trago o papel das famílias também. As escolas não conseguem trabalhar sozinhas, os professores não são super-heróis, apesar de serem um pouco, mas não conseguem tudo se não tem o apoio da família, e eu acho que isso é muito importante cada vez mais deixar claro. Aliás, eu acho que essa pandemia está assim colocando, esfregando na cara das pessoas a importância do papel do professor, a importância do papel da escola, né? Especialmente nesse novo normal, né? Um novo normal em que a gente está tendo que se adaptar de uma forma muito rápida. A gente hoje vive uma espécie de Zeitgeist, que é um conceito da filosofia alemã, que fala sobre o espírito do tempo, o espírito da época, né? Que é um agente, é uma força invisível que domina as características do momento, né? De uma dada época. Então, esse novo normal, primeiro, será que ele é realmente normal, né? Qual seria, né, uma reflexão para nós? Qual seria o nosso Zeitgeist agora desse momento? A crise econômica, o crescimento do e-commerce, um sentimento de solidão, ansiedade, a adesão ao home office, movimentos de solidariedade que nós temos visto também, o ensino remoto emergencial. E aí por que eu não falo educação à distância? Porque a educação à distância, ela é preparada, ela atinge uma larga escala, ela tem toda ela não acontece de uma hora para outra, né? Algumas escolas até poderemos falar que estão fazendo educação à distância, mas a maioria das escolas e dos educadores estão numa linha de ensino remoto emergencial, foram pegos de surpresa e tiveram que se virar ali nos 30 segundos para fazer com que isso acontecesse. E claro, nem todas as escolas tiveram condição de fazer isso, o que é absolutamente normal, e também nos traz a reflexão sobre de que forma nós estamos ou não preparados para esse mundo
conectado, entre aspas, porque também essa pandemia nos traz de forma explícita o gap, né? Ali o digital que nós vivemos, não é? Em Portugal talvez seja bem menos do que no Brasil, não só por questões sociais, mas por uma questão de escala. No Brasil nós temos mais de 200 mil escolas, não é? Escolas públicas, enfim. E escolas que, por exemplo, estão ali no meio da Amazônia, que para você sair de Manaus, que é a capital, para chegar ali naquela comunidade, você demora 3 dias de barco, né? E estão ali no meio de um povoado, que a conexão é bem complicada. Então o uso do rádio, das rádios comunitárias, é, por exemplo, uma coisa impressionante, fantástica naquele tipo de comunidade. Então nós vivemos realidades bastante diferentes. Cabe também à educação refletir sobre isso com as famílias e pensar de que forma a gente pode tentar gerar equidade nesse momento de tantos gaps. Não vale quando só um grupo consegue levar adiante a educação. O discurso da meritocracia nesse momento é muito sério, é muito complicado. A meritocracia ela existe quando todos partem de uma mesma base. Quando isso não é possível, esquece, não existe meritocracia. Existem direitos humanos, existe solidariedade e existe o pensamento relacional em grupo de crescer juntos, não é? Talvez a gente esteja vivendo agora, ou precise viver agora, uma palavrinha que se chama metanoia, que é uma palavrinha de origem grega e que tem a ver com mudança. Meta quer dizer além, né? É claro que tem vários conceitos aí dentro da metanoia. Eu peguei uma possibilidade para trazer para nós. Meta é além, noia, mente, pensamento. Então vamos pensar além. Nós precisamos talvez dessa metanoia, uma nova maneira de enxergar a realidade, liberar espaço, tirar entulhos, né, da nossa vida. Acho que essa pandemia trouxe muito isso, liberar espaço para o novo, despertar uma mudança interior que a escola pode ajudar a trazer. A escola pode ajudar a pensar nesse futuro desejável, né? A gente está pensando em 10 inteligências dos profissionais do futuro. Eu não vou me ater muito a elas, mas eu tenho trabalhado com algumas escolas, eu vou a muitas escolas aqui no Brasil, trabalhar a gestão da comunicação, os fluxos de comunicação dentro das escolas, de que forma as pessoas se comunicam dentro da própria escola e com a comunidade escolar em geral, com as famílias. Então, como é que são essas inteligências, né, dos profissionais do futuro? É uma inteligência relacional, adaptativa, social. Eu preciso pensar de que forma eu vou me relacionar com o outro, com as diferenças, como eu trabalho a questão da criatividade. É uma experiência, uma inteligência inspirada, física. A inteligência emocional é cada vez mais demandada, uma inteligência espiritual, sistêmica, longeva. E quando a gente fala de dessa experiência, dessa inteligência adaptativa, eu acho importante a gente pensar o seguinte: quando a gente lembra do Darwin, a gente sempre fala as espécies que não se adaptam não sobrevivem, né? Sim, é verdade. E a gente também tem visto agora, né, a loucura que as pessoas estão vivendo para se adaptar. Mas eu acho que a gente também pode pensar Darwin de outra forma. A gente também pode pensar Darwin como as espécies colaborando e cooperando entre si para que a vida floresça. Então, esse sentimento de cooperação, de colaboração, também é algo que a pandemia nos mostrou e que tem a ver também com humanizar-se, não é? Quer dizer, que novo humano é esse que eu quero formar, que a pandemia escancarou na minha cara, né? Quer dizer, são seres humanos, são aqueles que têm conhecimento transversal, que usam a inteligência do mundo, né, como fonte de desenvolvimento, que entendem que as forças que moldam o nosso futuro têm muito a ver, por exemplo, com respeito ao planeta, ao meio ambiente, que percebem a importância das relações, que nós, seres humanos, somos seres interrelacionais e que isso tem muito a ver também com a filosofia Ubuntu, né, a ética sul-africana Ubuntu, eu sou porque tu és. Não é? Que tenham, por exemplo, capacidade visionária, pensamento crítico e criatividade frente à complexidade. Olha a complexidade que o Alexandre falou lá atrás, né? E as várias dimensões dessa vida humana, que tenham uma profunda empatia e que cultivem dádivas como a ética, a generosidade, a gratidão, a confiança, né?
é esse ser humano que nós queremos, que a escola, que as famílias precisam trabalhar. E aí, esse ser humano e a forma como a gente pode trabalhar a questão da fake news / desinformação tem muito a ver com os pilares da educação da Unesco, lá de trás, da década de 90, que já falava sobre a importância de aprender a aprender ou aprender a conhecer. A gente não vai conseguir dominar o conhecimento todo, gente, é impossível. Eu tenho um dado aqui de um teórico, de um autor chamado Yuhan, que ele fala que em 96, olha lá, em 96, uma edição de domingo do New York Times já tinha mais informação do que uma pessoa na Inglaterra do século XVII poderia acessar a vida toda. 1996. Lembrando que em 2000, até 2004 nós não tínhamos o Facebook, nós não tínhamos o WhatsApp, né? A própria rede 3G. Imaginem vocês se essa pandemia tivesse ocorrido 15 anos atrás, como seria, né? A gente não tinha todas essas possibilidades, né? Então, assim, a conectividade e a velocidade da internet, a quantidade de informações, ela traz para nós a certeza de que a gente não vai conseguir dominar tudo. Mas se a gente aprender a aprender, aprender a conhecer, a gente consegue, né, e no caso dos alunos, conseguem construir um percurso, um caminho formativo, tornar essa aprendizagem significativa para a vida deles. O aprender a fazer, que hoje está muito meio que na modinha, essa coisa da cultura maker, mundo maker, mas desde a década de 90 já era falado, né? E principalmente o aprender a viver juntos e o aprender a ser, que são dimensões socioemocionais, elas saem um pouco, se descolam um pouco da dimensão cognitiva da aprendizagem, e essas dimensões socioemocionais, elas estão cada vez mais presentes, porque o mundo está cada vez mais sem fronteiras. Então a gente precisa olhar para o outro como um sujeito de direitos também, não é como nós, né? Então é o que eu falei, a questão tem muito a ver com a filosofia Ubuntu, e aí uma dica que eu dou, por exemplo, falando de Ubuntu, no Porto, o IPAV, junto com alguns parceiros, não é? Eles fizeram um projeto muito bacana, que é o Ubuntu no Bairro. Então, eles têm um projeto chamado Conversas de Vizinhos. Por que não a escola fazer isso, né? Cada data, né, e cada semana, eles escolhem um tema e discutem. Veja bem, em cada escola de vocês existem pais incríveis, existem histórias de vida incríveis que poderiam ser compartilhadas em conversas de vizinhos, ou conversas da escola, né? Ou, enfim, são várias possibilidades. Hoje eu brinco que a gente abre a geladeira, cai 10 lives, a gente abre o fogão, explodem 25 lives, a gente abre um guarda-roupa, cai mais não sei quantos. Nós vivemos no mundo das lives, é preciso até ter um pouco de equilíbrio aí, né? Mas por que não pegar essa possibilidade e fazer essas conversas? Né? Aprender a conhecer mais a nossa comunidade escolar, trazer o que cada um da escola tem para oferecer. A gente está num momento, principalmente, de escuta, e eu acho que quando a gente voltar para as escolas é o que a gente mais vai poder fazer, né? É mostrar o que é realmente essa conexão, a escuta, o afeto, né? E já vou finalizando aqui um pouco, já chegando aqui ao final, a escola, as famílias, elas têm uma importância muito, muito alta na questão da alfabetização mediática e informacional ou da literacia mediática. Esse primeiro termo é a Unesco que usa, né? Para que a gente precisa disso? Primeiro, para que a gente tenha uma dieta informacional. Esse termo eu gosto muito, é interessante, porque com a quantidade de informações que a gente tem recebido o tempo inteiro, primeiro a gente está ficando info-obesos, né? A gente não está equilibrando a nossa dieta. Segundo, que aí é o Romero Rodrigues e o Aguadé, eles falam da infoxicação. Ou seja, da mesma forma que eu posso me intoxicar com alimentos que não são bons, eu posso me infoxicar com essas informações que não têm qualidade, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já fala da infodemia, quer dizer, paralela à pandemia do coronavírus, nós temos uma epidemia ou uma pandemia de informação e que entre elas também tem a desinformação. E que isso chega a atrapalhar um pouco a forma como a gente escolhe e decide, né, por alguma ou outra informação. O Aviv Elvad, ele fala do infocalipse, então está tudo ligado a essa quantidade de informação, né?
que a gente tem. E por isso que é importante a gente ter uma dieta informacional. O que eu consumo, se o nosso prato, né, está equilibrado em termos de cores, de sabores, de proteínas, de carboidratos, de vitaminas, né? E isso tem a ver também com a forma como a gente elege os nossos meios de comunicação, né? Elege aquilo que a gente vai ler, ouvir, compartilhar, inclusive. A literacia mediática, a partir da definição da Comissão Europeia, é a capacidade de aceder aos média, de compreender, avaliar de modo crítico os diferentes aspectos dos média, dos seus conteúdos e de criar comunicação em diferentes contextos, não é? E aí, no caso da infodemia, tem embaixo aqui o linkzinho para vocês, que eu vou deixar essa apresentação. Por acaso, eu tinha pego de uma apresentação em espanhol que eu tinha feito, mas o que é mais importante aqui é você pensar que essa quantidade excessiva de informações, ela dificulta que as pessoas encontrem fontes confiáveis, orientação fidedigna, quando elas necessitam dessas informações. Como é que a infodemia contribui para a desinformação, não é? Com maior acesso, né, no mundo inteiro aos telemóveis, e a gente viu dos dados portugueses, com a conexão à internet, às redes sociais, você acaba tendo mais acesso a essas informações, as tais bolhas informacionais, né, que nós já comentamos. Então, a OMS, ela sugere que é fundamental romper com esse ciclo perigoso no qual a desinformação aumenta no mesmo ritmo que as modalidades de produção e distribuição dos conteúdos. É interessante até perceber que quando a gente fala das fake news / desinformação, a gente está num lado que é a produção, né, de informação. E quando a gente fala da infoxicação, o cuidado para não se infoxicar, a gente está no lado da recepção, né? Aqui são só algumas dicas de como lutar contra essa infodemia, né, a partir da Covid-19. Então, cuidado com os rumores, proteger a privacidade, estou querendo falar espanhol agora, você compartilhar apenas de forma responsável, da mesma forma que a gente gasta ali os 20 segundos para lavar a mão, né, para se proteger do vírus, do coronavírus, vamos gastar ali 20 minutos para se proteger do vírus da desinformação também, né? Essa desinformação, eu já estou olhando aqui para o relógio, tá? Eu pus um alarme. Essa desinformação, ela na verdade, ela não é uma coisa só, né? Tem aí entre o branco e o preto, tem muita coisa. Você tem, por exemplo, as conexões falsas, que tem a ver com o quê? Com o título, né, que é uma coisa e o conteúdo é outro, então são conexões que são feitas de forma fácil. Tem o contexto, que é falso, ou seja, você pega uma imagem, uma foto de, sei lá, de décadas atrás, coloca numa informação atual, e aí as pessoas acham que, nossa, que absurdo, aconteceu no Brasil. Usaram fotos de caixões que foram abandonados numas ruas, numas estradas, isso acho que em 2007, e jogaram agora como se fosse assim, estão manipulando os dados dos mortos pelo Covid-19, na verdade os caixões estão vazios, não tem mortos lá dentro, pura manipulação e contexto falso. Pegaram uma foto de um evento que aconteceu e jogaram como informação para manipular as pessoas, né? Então a gente tem um conteúdo que é manipulado, conteúdo fabricado, tem uma indústria de desinformação que ganha muito dinheiro fabricando desinformação com a intenção de prejudicar pessoas ou grupos, né? Tem a má informação que não é exatamente uma mentira, mas ela é usada também com intenção de dano, né? E aí, fora isso, eu recomendo muito esse livro, você pode baixar no site da Unesco, é gratuito, tem várias línguas, não é? E aí você tem também a sátira, a paródia, né, que na verdade é uma brincadeira, e tem muitos sites, inclusive, ou programas de televisão que usam essa brincadeira. Para além das notícias falsas, isso aqui também você vai encontrar em várias línguas, tem na internet, se você colocar, você também vai poder trabalhar com os teus alunos do lado direito, né, de quem está olhando para o ecrã, você vai ver o impacto, se é neutro, se é baixo, se é médio, se é alto na vida das pessoas, né, dependendo do tipo de desinformação que circula. A gente tem que pensar num mundo em que, se antes nós tínhamos o fear of missing out, ou seja, um medo de perder alguma coisa, então a gente está sempre conectado, infobesos, criativos anorexos, perdendo a massa criativa, porque a gente está no piloto automático, e para ser criativo a gente precisa desse tempo. É bom a gente pensar junto com as escolas, com as famílias, o JOMO, não mais o FOMO, mas o JOMO, ou seja, Joy of Missing Out,
que bom que agora eu estou desconectado, né? Vamos curtir também esse momento de desconexão com o geral e conexão comigo mesmo, tá? E aí algumas dicas para uma dieta informacional, eu não vou ler todas porque a gente já está chegando no final, mas enfim, basicamente estabelecer limites nessa busca da informação, entender que nós não vamos aprender ou saber tudo, né? Somente precisamos encontrar, né, de que forma a gente pode encontrar as melhores informações, e isso a escola pode ajudar nessa questão dos critérios de seletividade. Eliminar algumas fontes de notícia, não precisa, né, não é por estar muito informado que eu vou estar bem informado. O Vitor Tomé, que é um investigador português que eu gosto muito, ele fala que se todo o sistema educativo não estiver envolvido, a gente não vai conseguir formar os cidadãos e chegar a uma cidadania digital ou ao desenvolvimento de competências para uma cultura democrática. Por que ele traz a questão da cultura democrática aqui? Porque para uma democracia ser sólida, precisa ter uma imprensa forte, livre, não é? A gente precisa ter informações de qualidade, né? A democracia tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Não é à toa que as eleições do Trump e do senhor que governa o Brasil aconteceram por conta da questão da máquina e da indústria de desinformação em cima das pessoas dentro daquelas bolhas informacionais. Aliás, a dupla nacionalidade, fazendo um parênteses, me traz um grande alento, porque quando as pessoas perguntam, e o seu presidente? Eu falo, meu presidente é Marcelo Rebelo de Souza, né? Acho que eu já disse tudo falando isso. Eu me recuso e eu acho que é importante as escolas trabalharem essa questão de não normalizar uma situação em que os seres humanos são usados para que se chegue ao poder. Não se pode normalizar as fake news e a desinformação como uma forma de se eleger, tá, gente? Então, lembrem-se, o papel da escola é perguntar. Sócrates, ele ensinava os seus discípulos a partir de perguntas, não é? E no nosso caso, quem criou a mensagem, que técnicas foram usadas, que estilos de mensagens nós temos, como identificar essas notícias falsas, vejam a data, né, dessas informações, qual é a origem, tem CNPJ, estou falando Brasil, tem uma identificação da empresa, né, que vai se responsabilizar com isso. A Unesco também tem um livro muito interessante sobre alfabetização midiática e informacional, que é um currículo para a formação de professores, onde vocês podem ver uma série de questões. Brinquem com os alunos, joguem com ele. Não querem usar um jornal verdadeiro, usem o Daily Prophet do Harry Potter, que era um jornal que era meio enviesado ali para o Ministério da Magia, quem conhece Harry Potter, né, porque essa questão da desinformação também tem a ver com o viés, não é? De que forma eu uso gráficos, de que forma eu uso as fotos para gerar alguns sentimentos. Façam leitura lateral, ou seja, você tem 2 sites aqui que aparentemente são fontes confiáveis, mas aí depois você olha o site, sai do site para ver o que eles são. E aí você chega a algumas informações que são até assustadoras, né? Você consegue ter mais informações. Eu vou deixar essa apresentação com a Manuela, que ela passa para vocês, e que aí mostra essa importância disso tudo. Em Portugal, vocês podem buscar o Facebook, Twitter, o Google, minimamente é uma responsabilidade deles, já tem alguns programas para trabalhar com a questão da privacidade, a segurança, a questão das fake news / desinformação. A Associação Portuguesa da Imprensa tem um curso Mídia Veritas, que é bem interessante sobre essa questão das fake news de desinformação. A BBC de Londres tem um programa de educação midiática, a Calouste Gulbenkian tem um programa de cidadania digital. Então, busquem os observatórios de média e imprensa, foi a minha tese de doutorado, né? O Milobs, na Universidade do Minho, tem uma série de sugestões de atividades para as escolas, e procurem, por que não, pensar em criar um observatório nas escolas a partir de um determinado tema. E, por fim, nunca esqueçam dos direitos humanos e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Se a gente quer formar humanos, cidadãos, né, para este século, para o futuro, a gente tem que ter essas bases da humanidade muito presentes. Eu termino com essa frase do Paulo Freire: ninguém vive plenamente a democracia, nem tampouco ajuda a crescer, primeiro, se é interditado do seu direito de falar, de ter voz, de fazer o seu discurso crítico. Segundo, se não se engaja de uma ou outra forma na briga em defesa desse direito, que no fundo é o direito também a atuar. Eu quero agradecer mais uma vez a Code Vision, a Manuela,
aos meus colegas que, né, deram as palestras, as conferências, essa conversa anteriormente, deixo os meus contatos, eu estou sempre entre Brasil e Portugal, então é possível que eu esteja por aí, que a gente possa fazer alguma coisa juntos também, e fico à disposição de responder algum questionamento, alguma dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiana. Eu honestamente estou aqui deliciada com a apresentação da Cristiana. Gostei mesmo muito. Falou em pontos que, ora aí está, fez perguntas, levantou questões, que agora nós precisamos também de tempo, quase um bocadinho ao jeito que me foi a conversa com o Alexandre, de agora pensarmos um bocadinho sobre elas. Sim, é verdade. Gostei mesmo muito, e a convidar agora quem está a acompanhar esta conversa connosco, se quiserem deixar alguma opinião, alguma pergunta à Cristiane neste pouco tempo que temos para falar um bocadinho mais com ela, por isso estejam à vontade, se quiserem então utilizar o nosso chat para colocar as vossas questões, as vossas observações. Há uma coisa, enquanto damos este compasso de espera, eu tinha aqui preparadas algumas perguntas, mas agora fiquei completamente desarmada. Eu tenho que assumir. Fiquei surpreendida com alguma informação que me deu, Cristiane, e também tocou aqui. Eu recordo-me, quando começamos esta conversa, eu dizia, Cristiana, estou preocupada que os alunos cheguem à escola com medo, com pânico de tudo que viram, a informação toda que lhes chegou, que nem toda a informação era verdadeira ou totalmente verdadeira, que tenho receio de como é que as pessoas vão receber estes alunos, porque nós pais estamos a fazer o nosso trabalho em casa, mas às vezes também sentimos que nos faltam umas ferramentas. Falava que há ali uma franja muito grande, não é, de maiores de 65 anos, que são eles que acabam por disseminar, digamos, estas informações falsas. Mas eu às vezes também me pergunto, embora eu pesquise e volte a pesquisar, às vezes também me pergunto se eu própria também, às vezes não posso estar aqui a partilhar alguma informação que não é tão verdadeira. Falou aqui de termos que eu acho que nós que estamos a assistir, professores, os pais, todos nós estamos a ouvir, a escola é tempo, calma e tranquilidade. Havia uma escola que publicou no site e nas redes sociais, quando abriu novamente as portas aos seus alunos, e disse, vamos receber-vos com tranquilidade. E acho que é mesmo isso, sem medo, com tranquilidade, temos que falar sobre o assunto, mas também pergunto se, na sua opinião, Cristiane, acha que nós temos agora o maior sprint tecnológico, é verdade, dos últimos tempos, mas sente que efetivamente as pessoas estão munidas das ferramentas necessárias, ou acha que têm a sensibilidade necessária para falar, para fazer as perguntas que falava há pouco aos seus alunos, para se debater este tema? Eu acho que é importante pensar duas coisas a respeito disso, a Manuela e os educadores, enfim, que estão aqui conosco. Primeiro que eu sou professora e também sou jornalista, eu tenho formação nas duas áreas, então eu me sinto muito confortável para falar um pouquinho das duas. É importante pensar que nós, educadores, nós não fomos formados para esse mundo de hoje, não é? Nós fomos aprendendo ali com o tempo, não é? Nós não. Então, nós também estamos aprendendo. O que os professores, eu acho que é importante pensarmos é que uma coisa é você ter, por exemplo, um aluno que é muito inteligente e você olhar para os seus alunos e, bom, eu quero que eles aprendam. Outra coisa é a escola trabalhar, para além da inteligência e da questão da cognição, trabalhar as habilidades nesses alunos. E o que são essas habilidades? São justamente essas ferramentas para ajudar esses alunos a transformar a informação em conhecimento. Porque a informação, ela está aí, não é? Todas as respostas, ou quase todas não, mas estão nas redes, estão nos buscadores, Mas se eu não souber fazer a pergunta correta, eu vou me perder completamente. E isso é interessante até porque tem a ver com quando nós vamos fazer, por exemplo, um mestrado, um doutoramento, tudo começa com uma questão, né? Que questão eu quero responder? Qual é a pergunta que eu quero responder? Porque é a partir dessa pergunta que eu vou estabelecer os caminhos para chegar até a resposta. Se eu não tenho bem clara a pergunta que eu quero responder, eu vou me perder. E eu acho que isso a escola pode fazer de uma forma brilhante com os alunos. Quando, por exemplo, estimula que eles façam uma pesquisa, não é? Ora bem, eles vão entrar no Google ou em outro buscador e vão ter uma série de respostas para isso.
O importante não é simplesmente eles trazerem essas respostas, mas ao trazerem as respostas, nós abrirmos uma rodinha ali de conversa, ver o que é que cada um trouxe e perceber o que está por trás daquilo ali. Quais foram as informações ou sites que chegaram primeiro? Por quê? Qual a diferença da informação daquele site que apareceu primeiro e o que estava ali lá pela terceira página, né, digamos assim? O que eles trazem de diferente? É essa comparação, essa análise crítica que é importante, esse tipo de habilidade que é importante a gente trabalhar com os alunos e conosco mesmo. A Manuela trouxe uma coisa interessante, mas eu também, de repente, andei compartilhando, não é? Informação ou desinformação. Todos nós passamos por isso, não é? Uma pesquisa feita aqui no Brasil mostrou que 62% da população já acreditou numa desinformação, numa fake news. E é normal, não é? Por isso que eu falo essa coisa dos 20 segundos, são muito interessantes, porque da mesma forma que nós precisamos parar os 20 segundos para nos livrar ali do vírus, lavando as mãos, não vamos lavar as mãos, né, usando um termo metafórico, não vamos lavar as mãos e compartilhar essa informação à toa, não. Se eu compartilho essa informação, eu estou endossando essa informação. Né? Eu endosso, eu digo, eu acredito, eu confio, eu estou compartilhando. Né? Vamos ser os chatos do WhatsApp. Né? Eu acho que muitos de vocês têm grupos de WhatsApp na família. Né? Eu sou a chata. Então, minha mãe, por exemplo, manda informação para mim. É uma informação que às vezes até é interessante, mas eu olho assim e falo assim, mãe, onde você viu essa informação? Quem te mandou? Quem é o autor dessa informação? Né? Foi algum... Quem está falando isso aí? Que colocar, que gargarejar água com limão, água morna com limão, vai matar o Covid. Foi um médico que te passou essa informação? Não. Quem foi que te informação? Foi fulana que pegou de fulano. Falei, então não compartilha, mãe. Sabe? A gente tem esse dever de nos educar, não é? Eu acho que isso é muito importante. Nada tem receita pronta. Muito bem, muito bem. Cristiano, estava aqui, além dos elogios, e obviamente reforçar que vamos partilhar esta apresentação, vamos partilhá-la com todos os que estão a assistir, todos os que se inscreveram, por isso acho que, Cristiana, também estamos mesmo no nosso tempo, por isso vou-me despedir da Cristiane e agradecer-lhe uma vez mais, em nome da Code Vision, a sua generosidade para estar connosco nesta conversa. Quando, já sabe, quando estiver por cá em Portugal, gostamos muito de a receber cá em Braga ou em Lisboa, dos nossos escritórios, mas seria efetivamente um gosto. Muito obrigada, Cristiane, a todos aqueles então que passaram por cá, com quem tivemos o prazer de compartilhar esta conversa. Muito obrigada por terem se juntado uma vez mais à Code Vision. Da nossa parte, despedimos-nos com um até já, porque estes webinars serão para continuar. Muito obrigada e alguma coisa disponham sempre. Boas conversas e saúde.